Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando novamente, graças a Deus, o Congresso Minha Identidade. Sejam todos bem-vindos e eu gostaria de chamar a Gilva Neide para estar com a gente nessa abertura. Olá, boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um dia desse congresso, que está sendo maravilhoso. Você que está acompanhando aí do outro lado no YouTube, tenho certeza que vocês estão aproveitando ao máximo, né? E obtendo com certeza as bênçãos do nosso Deus no nosso lar, né? Na nossa vida, na nossa saúde, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Giovaneire Galdino, sou nutricionista, né? Terapeuta naturalista também professora de terapias naturais, né? E para quem quiser conhecer um pouquinho também do meu trabalho, pode me seguir no Instagram, @giovaneire.nutri. Vai ser um prazer imenso ter você lá junto comigo, tá certo? E me fala, gostaria de saber, você que está aqui nos assistindo, está nos acompanhando, me fala de onde que você está nos vendo aqui, né? Me fala o que que você está achando desse congresso. Conta um pouquinho aqui pra gente. Gostaria de desejar aqui as boas-vindas para vocês. Vou dar uma olhadinha aqui no pessoal que já está respondendo aqui a gente. Vamos lá, gente. Vou só localizar aqui. Você tem como mandar rapidinho o link do YouTube para mim? Eu não estou conseguindo encontrar. Te Está mando chegando agora, Gil. aqui nos comentários. O que que vocês estão achando, né? Nós temos aqui a Márcia, de São Paulo, capital. Seja bem-vinda, Márcia. Deixa eu tentar abrir aqui. O que que vocês estão achando, né? Nós temos aqui. Vamos lá, gente. Eita, tem muita gente aqui, hein? Nós temos a Maria Alves, né, do Ceará, temos a Macês, Lucimari, Neta Santos, Deliane, Elisa Araújo, Ana Júlia, Mônica, Marlene, Maria Cecília. Eita, gente, feliz sábado, né? Já entramos no sábado, Santo Sábado do Senhor. Que Deus abençoe cada família, cada pessoa que está aqui presente, tá bom? E toda a sua família. Seja bem-vinda também a Maria Cecília, Leila Potiguara, Jaciara, Dilma, Estela, Maria Cecília. Nós temos gente aqui de todo lugar, hein, gente? João Pessoa, daqui bem pertinho. Eu estou falando aqui com vocês de Natal, Rio Grande do Norte, viu? E prazer imenso estar aqui junto com vocês. Sejam todos bem-vindos. O pessoal aqui está respondendo, né, Maria Cecília? Muito bom todas as palestras e testemunhos. Eu tenho certeza que a fé de vocês está sendo fortalecida cada dia mais com tudo isso, não é mesmo? Boa noite, Leila. Nós temos aqui a Jaciara, fala de Pojuca, interior de Salvador. Nós temos a Sheila do Rio Grande do Sul. Eita, gente, o Brasil todo está participando aqui. Maria Cecília de São Paulo. Ok, gente. E aí, vocês já se inscreveram no canal? Já estão inscritos? Eita, coisa boa. Eu acho que é a primeira vez eu vi alguns, né, que estão me vendo aqui. Eu sei que tem alunos aqui também. Sejam todos bem-vindos, gente. É uma bênção de Deus esse congresso, tá? Espero que você já tenha se inscrevido. Se você não se inscreveu ainda, corre, se inscreve e aproveita cada momento desse aqui. Nós temos palestras, né, maravilhosas, testemunhos tremendos, né? Temos um testemunho, nós somos um testemunho vivo, né, para honra e glória de Deus. Temos vários testemunhos para contar. Nós temos a Elaine também, de São Paulo. Leila, repete o Instagram, @gilvaneide.nutri. Segue lá. Ok, gente, sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso, né? Aproveitem ao máximo. Eu gostaria de, neste momento,
convidar a pessoa que vai fazer a oração junto com a gente. O pessoal vai chegando, vai colocando aí. E fala se você está gostando, né? O que é que você está achando desse período aí de lives. Eu gostaria de, neste momento, convidar agora a Deliane. Ela vai fazer uma oração junto com a gente aqui, para que Deus nos ajude, né? Que Deus nos abençoe, abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender essa mensagem de saúde, que é a mensagem de Deus, né? Eu digo que a mensagem de saúde, os 8 remédios naturais de Deus, é tudo na nossa vida, né? Porque eles, não, na verdade, não são um fim em si mesmo, eles nos levam diretamente para o nosso Criador. Então, tudo que a gente vai fazer relacionado a esses remédios naturais nos levam àquele que criou e àquele que está ali disposto, né, a nos abençoar, a restaurar a nossa saúde. Então, Deliane, é com você. Faça aí a oração inicial. Obrigada, querida. Feliz sábado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Dessa vez eu não pude estar no computador, porque meu esposo está num estudo bíblico online. Então, estou aqui pelo celular, mas eu acho que tá tudo bem, né? Todo mundo me vendo aí. Esse é um momento de oração. Vamos, então, falar com o nosso Deus, o Deus Criador, né? Hoje é um dia muito especial que o Senhor fez para o nosso descanso. Então, vamos, nesse momento, Pai de amor e de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom. As tuas misericórdias se renovam sobre nós todos os dias. Nós só temos, Senhor, que te agradecer por tudo aquilo que faz em nossa vida, por tudo aquilo que já fez e ainda fará. Porque o Senhor é grande em promessas, mas é grande também em cumpri-las. Nós queremos te agradecer, Senhor, por este congresso maravilhoso. Já estamos nos aproximando do final, já estamos ficando com saudades. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu estiveste conosco durante todas estas noites. E de uma forma muito especial, gostaria de pedir a ti, ó Pai, que abençoe a cada pessoa que está presente aqui nessa live, que estarão conosco assistindo, aqueles que assistirão depois. Que as tuas bênçãos, Senhor, estejam sobre cada uma dessas pessoas e sobre cada família representada. Também peço a Ti, ó Deus, que hoje esteja presente, através do Teu Espírito Santo, atuando poderosamente, dando sabedoria. A Patrícia, que estará fazendo a palestra hoje, também o Roberto Baracho, que estará trazendo seu testemunho. Todas as pessoas que estão trabalhando aqui conosco, nos bastidores, para que esse evento aconteça. Nós queremos, Senhor, pedir as tuas bênçãos sobre eles. Nós te agradecemos desde já, Senhor, estas bênçãos confiados nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Bom, gente, eu gostaria de aproveitar nesse momento e convidar Roberto Baracho. Ele é nutricionista. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco nesse congresso Minha Identidade. É um prazer ouvi-lo nesse momento. Eu desejo que Deus se faça presente e que as suas palavras sejam inspiradas pelo Senhor para poder aquecer os nossos corações com esse testemunho. Então, Roberto, a palavra está com você. Amém. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, participando de um momento tão especial. Esse congresso tem sido uma motivação não só para os terapeutas, para os profissionais que participam aqui, mas eu creio que todos os que estão tendo a oportunidade de ouvir cada palestra, cada testemunho, o objetivo deste congresso, sem dúvida nenhuma, Deus tem aquecido os corações e que nós possamos verdadeiramente encontrar a nossa identidade com Deus para estar pronto a testemunhar do projeto de Deus para as nossas vidas, tá? Você está me ouvindo bem, não está? Pronto. Como já foi falado, meu nome é Roberto Baracho,
Eu sou nutricionista clínico e oncológico e sou também terapeuta desde 2006. Deus me deu o privilégio, a honra de me formar nesta área, que não era pretensão minha, mas foi propósito de Deus, né? E eu tenho uma história com a terapia natural, né? E eu quero contar um pouco aqui dessa minha trajetória, de como Deus me chamou, como mudou a minha vida, como mudou a vida da minha família e de muitas pessoas que Ele, durante esse tempo todo, tem colocado em nosso caminho. Primeiro, eu quero dizer para você, eu entrei na Igreja Adventista, eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha dois sonhos. Ou eu queria ser jogador de futebol, porque meu irmão era jogador de futebol, ou eu queria ser aviador, porque meu pai é, era da aeronáutica e eu cresci num pátio de avião, vendo todos aqueles painéis, tudo assim que impressionava muito a minha mente, e eu cresci nesse ambiente e eu desejava ser um dos dois. Só que aos 17 anos, Deus me deu a oportunidade de conhecer a palavra dele e entreguei minha vida nas mãos do Senhor, me tornando um membro da Igreja Adventista. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar para o meu pai e disse: Meu pai, é o seguinte, eu já não quero mais ser nem jogador de futebol, nem quero ser mais aviador. Eu quero servir a Deus. Eu quero colocar a minha vida à disposição de Deus. Então, a minha vida, a partir daí, foi concentrada a aprender da palavra de Deus e seguir a minha jornada. Então, quando eu me deparei com a mensagem de saúde, eu encontrei ali muito alento e a minha vida foi desenvolvendo, casei e um certo dia alguém me convidou para poder é, estudar de forma mais profunda a palavra de Deus e assim também a mensagem de saúde. Só que nesse meio termo eu tive um problema de saúde. Eu fui diagnosticado com hérnia de esôfago. Segundo os exames, o meu esôfago estava estreitando, tá? Havendo estreitamento de esôfago. Isso também estava provocando alguns distúrbios, no sistema gástrico. Depois de vários exames e constatando realmente que eu estava com esse problema, então eu decidi procurar um amigo, que era já um profissional, já muito conhecido na cidade de Fortaleza, e o desafio foi fazer uma desintoxicação orgânica, tá? Fiz também, aliado à reeducação alimentar na época, eu procurei também fazer alguns cataplasmas de argila e usufruir daquilo que aquele profissional estava me dando a oportunidade. E foi ali um momento em que eu pude, na prática, sentir os efeitos das terapias naturais. Então, eu decidi, a partir dali, fiquei bom, fiquei totalmente curado. Eu, de lá até hoje, não precisei tomar medicação, nunca tive mais o desconforto que eu tinha na época, né? E assim, a minha vida, a partir dali, começou a tomar outro caminho. Eu decidi estudar mais profundamente as terapias naturais e descobri que em Fortaleza estava tendo um curso de formação para terapeutas e eu então ingressei nesse curso. Era um curso de 2 anos e meio e foi algo assim impressionante como Deus tem um projeto de saúde para a humanidade e eu descobri que eu primeiro era privilegiado em usufruir da bênção
das terapias naturais e poder também ser usado por Deus na restauração de vidas. E quando eu terminei o curso, imediatamente já comecei a trabalhar. Só que assim, se hoje é um desafio para muitos que ingressam nas terapias naturais, também, naquela época, era como se fosse uma voz clamando no deserto, em Fortaleza. E em um certo momento eu desanimei. Eu, eu quis desistir. Eu tinha ido para uma cidade, nessa cidade, eu fui chamado para cuidar de alguém, e ali eu tive, assim, algumas decepções, alguns desalentos, e a minha vontade era não continuar. Então, falando com a minha esposa por telefone, eu disse: olha, eu vou desistir, eu não vou continuar. Eu creio que Deus não me chamou para isso e é apenas uma ilusão. E assim, eu estava muito aflito, muito angustiado. Retornei para minha casa e a minha esposa foi me pegar quando, de onde a gente veio, da rodoviária para a minha casa, eu morava na época num sítio e eu tinha um espaço lá onde a gente cuidava de pessoas, estava iniciando. Mas eu disse para minha esposa: olha, quando chegar lá, nós vamos acabar com tudo, não vamos fazer, não vamos dar continuidade a esse trabalho. Eu estou decidido a isso. E quando eu cheguei no portão do sítio onde eu morava, uma pessoa, isso era 7 horas da manhã, uma pessoa veio lá de dentro, quando me viu no portão, e disse: olha, tem alguém ligando aqui para que quer falar contigo, quer falar com você. E eu disse: uma hora dessa, cedo da manhã, e como é que ela sabia que eu estava aqui? Eu entrei, peguei o telefone e a pessoa que estava do outro lado disse: olha, você não me conhece, mas Deus me impressionou a te ligar agora, porque Deus me disse que eu precisava falar para você uma mensagem. E eu disse: pois pode falar. Ela disse assim: Deus mandou te dizer que você não vai desistir, que você deve continuar como um profissional, como um agente restaurador de vidas, porque Ele vai te usar ainda para restaurar muitas vidas. Ele vai te usar para que as pessoas que Ele te envie tenham a oportunidade de conhecer o poder que há no nome dEle. Eu sei que enquanto essa mulher falava, eu só chorava, porque como Deus, sem você saber esperar, estava conhecendo o que se passava na minha mente, no meu coração, e enviou alguém que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar, e simplesmente eu disse: Senhor, se é assim que tu desejas, então eu vou me submeter à tua vontade. Eu vou estar sob a tua direção e teu cuidado, porque eu creio que tu tens planos grandiosos. E a partir dali, então, a minha motivação foi saber que Deus, como doador da vida e mantenedor dela, ele tinha o poder para mudar a história de vidas. Eu tinha o conhecimento, e o conhecimento que nós temos a oportunidade de obter é apenas um elemento que Deus nos dá como forma de usufruir das técnicas, das terapias, mas o poder das técnicas e das terapias vem de Deus. É Deus quem age, é Deus quem opera o milagre. Eu aprendi que para que aqueles que Deus colocasse no meu caminho para restaurar, era Ele quem ia agir. É Ele quem ia operar o milagre. E assim tem sido na minha vida, na minha jornada, desde
esse tempo já fazem mais de 15 anos que, como profissional de saúde, eu tenho experimentado Deus operar grandes milagres na vida das pessoas. E assim, a minha vida começou a ser moldada. Deus me deu o privilégio de casar com uma pessoa que sempre me ajudou muito, sempre esteve ali comigo, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nas alegrias e tristezas. E eu sei que, se eu fosse relatar aqui o testemunho de pessoas que tiveram a oportunidade de ser cuidadas por nós e ficaram restauradas, né? Pessoas com câncer, hoje o maior número de pessoas que eu cuido tem câncer. Pessoas que aos médicos, aos olhos dos homens, não tinha mais saída, não tinha mais cura, e Deus de repente faz um milagre na vida dessas pessoas. São muitas pessoas, né? Então, eu creio muito no poder de Deus. Eu sei que ser um terapeuta é um privilégio e, ao mesmo tempo, grande desafio. Mas se nós entendermos que é Deus quem opera a bênção e o milagre, nós vamos entender que nós só precisamos colocar o pé na água, nos dispor a caminhar com Jesus. E ontem, vendo a palestra da, da doutora, ontem, né, ontem à noite, ela disse algo que eu fiquei assim, pensando. Realmente, Deus, ele age de formas que a gente fica assim. Jesus sabia da necessidade do cego, do aleijado, daqueles que ele teve a oportunidade de encontrar, né, e falar uma boa palavra. Mas o que Deus mais desejava na vida daqueles homens é que eles dissessem: eu quero sim, Senhor. Eu desejo ser uma nova criatura. Eu desejo ser um santuário restaurado. Eu desejo alcançar a tua bênção e o teu favor. Então, assim, hoje, quando Deus coloca alguém no meu caminho, eu sei que algo extraordinário Deus quer fazer na vida dessa pessoa. E eu sempre digo, possivelmente Deus não vai te restaurar fisicamente. Eu não sei, porque é plano dele ou propósito dele. Mas eu sei de uma coisa, Deus quer preparar você como um santuário dele para a eternidade. Deus quer te preparar para que você se torne semelhante a Jesus. E a consequência de você entender todo esse processo será a cura física ou a restauração da mente. Mas eu sei que Deus, ele não chama alguém que ele não esteja disposto a operar um grande milagre, uma grande bênção. Na minha vida, tem sido uma grande bênção poder compartilhar daquilo que Deus tem me ensinado. Tem sido uma grande bênção poder, através daquilo que eu aprendi, tanto com as terapias naturais, como com a nutrição. Mas saber que é Deus quem comunica a vida, é Deus quem nos dá o entendimento, é Deus quem nos dá a sabedoria. E eu sei que o método que ele tem para a restauração de vidas, ele é infalível. E como está escrito, não é? É possível tudo para aquele que crê. Só precisamos estar perseverando. Essa é a palavra. Perseverar. Porque Deus, ele há de vir em nosso auxílio, ele há de operar a bênção, o milagre. Então, para mim, ser um terapeuta é uma bênção, é um privilégio, é uma honra. É uma honra poder participar deste grupo, né, da Maestria Mental, agora da Citem, porque eu sei que Deus tem grandes propósitos. Se você que está nos ouvindo, você que teve a oportunidade de participar a cada dia desse congresso, Identidade, saiba que você foi feito, foi criado para adorar ao Criador e mantenedor da vida. O inimigo da alma, ele quer que você perca a sua identidade. Mas saiba que Deus, ele tem tudo planejado para você não só ser uma bênção como pessoa, mas se você tiver o privilégio de se tornar um terapeuta, um guardião da saúde, sem dúvida nenhuma, ele vai te usar para a restauração de santuários que ele tem todo o zelo, todo o carinho, todo o amor. Eu sei porque na prática Deus tem me ensinado, Deus tem me mostrado
que quando nós nos colocamos à disposição dele, quando nós nos colocamos dentro do projeto que ele tem para as nossas vidas, então ele faz o milagre acontecer, ele vai fazer o mar se abrir, e ele vai fazer com que você, entendendo o projeto de vida que ele tem, se torne semelhante a Cristo Jesus. Então, que Deus te abençoe muito, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que a misericórdia dele alcance a tua vida e saiba, Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto de vida que ninguém tem. E se você confiar nisso, se você esperar por ele, ele vai te mostrar e o poder dele vai ser grandioso para você. Então, que Deus te abençoe, que Deus esteja presente na tua vida. Passa a palavra a você. Obrigada, obrigada, Roberto. Olha, muito obrigada por abrir esse seu coração e compartilhar conosco esse testemunho maravilhoso. Eu acho assim incrível como que Deus ele tem propósitos, né? Você passou por uma situação, né? Uma situação de cura e de restauração, e isso te motivou, né, a seguir por esse caminho e poder ajudar outras pessoas. Que bênção, né? Se a gente for parar porque comigo também foi assim, né? Só que no caso foi com a minha mãe. Então eu pude cuidar da minha mãe quando a minha mãe adoeceu, né? E isso foi me motivando a conhecer cada vez mais e ajudar as pessoas. E hoje, quando a gente ouve o testemunho, as pessoas chegam a nós para poder falar, né, da melhora, da restauração da saúde, isso traz uma alegria muito grande para a gente, né? E eu fico muito feliz aí de ouvir o seu testemunho e com certeza fomos abençoados. Porque ser terapeuta, né, cristão, é ter um ministério. Porque Deus confia a nós, trabalharmos para mostrar o amor e o poder de Deus, né, na vida do ser humano. Muito Eu sempre obrigada, que digo, Deus continue te abençoando. eu sempre digo, Delane, que antes de ser um profissional, eu sou um servo de Deus, nas mãos de Deus, com o propósito de restaurar vidas, né? Santuários dele. E esse tem que ser o norte que deve seguir as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade, a você, a Patrícia e a todos que fazem o Maestria a CITEM. Amém. Deus seja louvado. Deus continue te abençoando. Amém. Bem, queridos, nós agora teremos aqui alguns anúncios importantes para vocês. Algumas pessoas estão perguntando a respeito do curso Consultório das Emoções, o curso da doutora Rosana Fonseca. Na realidade, por motivo de força maior, nós não conseguimos liberar o curso para vocês em tempo antes do sábado. Então, nós decidimos que iremos fazer uma nova live. Olha só o presentão que vocês vão ganhar, hein? Uma nova live com a Rosana Fonseca para poder fazer a liberação desse curso para vocês. Tá certo? Então, vocês não vão perder, muito pelo contrário, vão ganhar mais ainda. Tá certo? Então, aguarde, logo a gente vai estar colocando para vocês a data, tá certo? Quando a Rosana Fonseca estará conosco novamente, ok? Gostaria também de falar com vocês a respeito das gravações do nosso congresso. Algumas pessoas têm perguntado, está gravado? Sim, está gravado, e todas as lives estão sendo colocadas no canal da Acitem. Acredito que no próximo congresso a gente vai conseguir fazer as lives diretamente do canal da Acitem, principalmente se vocês forem lá, se inscreverem no nosso canal, né? Curtirem lá os nossos vídeos, comentarem, porque isso é importante para o crescimento do canal, para que o YouTube
entenda que as mensagens ali são importantes, né? E entregue essas mensagens para mais pessoas. Então, você pode entrar tanto no nosso YouTube, quanto também no nosso Instagram, no nosso Facebook. Então, você pode ir lá, curtir, se inscrever, comentar os vídeos, já tem vários materiais para vocês lá, tá ok? Então, as gravações do congresso já estão no nosso canal, tá certo? Até a live de ontem já está no canal também. Então, você pode procurar. Eu vou colocar depois no grupo todos os links, tá certo? Do congresso, todos, de todos os dias, separadamente, para vocês poderem rever, para vocês poderem compartilhar, tá? É só aguardar um pouquinho que logo a gente vai liberar para vocês o link de todos os dias. Amanhã, nós estaremos aqui às 16 horas. Amanhã não será às 19 horas. Isso é muito importante lembrar vocês, tá ok? Amanhã nós estaremos aqui às 16 horas e nós estaremos com o William Costa Júnior, estará conosco, ele é maestro, pastor, né? Ele estará trazendo a mensagem. E então, às 16 horas, não esqueçam. E no próximo fim de semana, nós teremos o lançamento da depuração do Maestria Mental. Então, foi, assim, decidido deixar que vocês, durante essa semana, quem já está de posse do e-book, aliás, o e-book já está no nosso site, disponível para você baixar em PDF, você pode baixar, pode imprimir. E aí, durante a semana, você que quer fazer depuração conosco, pode se organizar, já comprar as coisas que serão necessárias, né, para essa depuração, porque o mais importante para o sucesso de qualquer coisa, gente, é o planejamento. Então, se planeje, tenha tudo à mão, para que você não deixe de fazer a depuração, ou então que você não fique aí pelo meio do caminho, tá certo? Se prepare. E no próximo domingo, então, dia 4 de agosto, tá certo? Vai ser dado início, então, à depuração no grupo Maestria Mental. Nós estamos com 2 grupos do Congresso. Nesses grupos do Congresso serão passadas, então, todas as informações a respeito da depuração do Maestria Mental. Então, permaneçam no grupo, mesmo depois que terminar o Congresso, quem quer fazer depuração, permaneça no grupo, a não ser que você não queira, né, fazer agora e quiser sair, então você fica à vontade, mas se você quer fazer depuração, então você fique no grupo, ok? Então, nós já estamos lá com o nosso site funcionando, vocês podem ir lá, podem baixar o e-book, dar uma olhada lá no material, ok? E agora, nesse momento, eu gostaria de passar para vocês, falar para vocês um pouquinho a respeito da nossa presidente, a Patrícia Uchoa. Hoje ela é a nossa palestrante. A Patrícia, ela é enfermeira, ela é terapeuta naturalista também. Ela não gosta que fica falando todos os cursos que ela tem, mas tem mais uma meia dúzia por aí, né? Mas o que eu quero falar a respeito da Patrícia, ela já falou a meu respeito no dia que ela me apresentou, e agora, hoje eu vou falar sobre ela. A Patrícia é uma pessoa a quem eu admiro muito. É uma mulher que tem uma garra, olha, admirável. Não é à toa que ela é presidente da ACITEM, né? Ela está no lugar certo. A ACITEM não poderia ter uma melhor presidente. É uma mulher de garra e, acima de tudo, é uma mulher de oração, é uma mulher espiritual. A Patrícia é uma pessoa que a gente percebe que ela é guiada pelo Espírito Santo. Deus tem trabalhado através da vida dela. Ela tem abençoado muitas vidas. É uma pessoa que ela abre mão de tudo para poder ajudar o próximo. Ela normalmente ela não pensa em si mesma para pensar nos outros primeiro. Essa é a minha amiga Patrícia. Ela é mais do que uma amiga, ela é uma irmã.
e eu tenho um prazer muito grande de apresentá-la hoje. Hoje ela vai estar conosco, então, fazendo a palestra. Patrícia, que Deus continue te abençoando, minha amiga, te usando, porque você é instrumento de Deus, você tem abençoado muitas vidas e com certeza Deus tem muito mais para você, muito mais. Que Deus te abençoe nesse momento, minha amiga. Assim você me faz chorar. Outro dia você falou que eu podia te fazer chorar e agora dessa vez assim você me faz chorar. Gente, boa noite. É uma alegria estar com vocês novamente. E nossa, que responsabilidade. Agora chegou a minha vez, né? Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração? Amado Pai, obrigada, Senhor, por esse privilégio, onde eu posso estar de terapeuta natural falando a terapeuta natural, onde eu posso estar falando de apaixonada pela saúde para apaixonados pela saúde, Senhor. E tudo isso aqui é teu, foi feito para ti. Foi feito para que tudo isso levasse ao reconhecimento daquele que doa, daquele que cura, daquele que liberta e daquele que pode todas as coisas, e é o Senhor que nos fortalece. Te somos gratos, Senhor, pela sua ação em nossas vidas, e que o Senhor seja conosco e que seu Espírito nos guie nesse momento. Em seu santo nome te suplicamos humildemente pelos méritos de Cristo. Amém. Amigos, me coube hoje falar de algo muito importante na terapia natural. O tema é responsabilidade técnicas em terapias naturais. Eu acho que dentro da naturopatia, esse tema ele precisa ser maciçamente preparado, ele precisa ser maciçamente colocado de uma maneira leve, mas trazendo para vocês que nós aqui estamos no meio de pessoas que são criacionistas, por isso a associação ela é criacionista, um pensamento primário. As leis são um reflexo do caráter do próprio Deus. Então, se as leis são um reflexo do caráter do próprio Deus, ele é o pai da ética, ele é o pai da moral e ele é o pai do valor. Além disso, ele é correto, santo e justo. Ele é linear em sua perfeição. Para mim, ele é o pai da ética. Para mim, veio dele todas as legislações e através dos mandamentos dele, que foi a primeira legislação universal, vieram todas as demais. Então, a partir desse pressuposto, eu me sinto muito à vontade de comentar um tema assim tão peculiar que seriam responsabilidades dentro das horas sagradas. Porque eu vejo que o terapeuta natural ele tem a primazia de ter um reflexo de Cristo no seu tratamento, ele tem o olhar focado em passar ao outro, dentro do tratamento efetivo, o caráter de Cristo em primeiro lugar. Que quando a mão dele tocar num hóspede, num paciente dele, num cliente dele, no caso, seja o próprio Cristo que esteja tocando. Quando ele esteja atendendo, ouvindo o seu cliente, que ele tenha um ouvido apurado, utilizado pelo próprio Espírito Santo para poder nortear aquela alma que está na frente dele. Porque eu vejo uma tríade na saúde e doença. Vamos lá, quais são as tríades? A base espiritual, a base corporal e a base emocional. Então, esses são os pilares. A alma, que é o psique, que é a emoção, corpo e o espírito do nosso cliente e nosso também. Diante disso, eu preciso comentar com vocês algumas outras coisas. Vamos lá. Da onde nós podemos ter toda certeza que a terapia natural dentro do território brasileiro ela não é algo que seja charlatanismo, porque dentro da nossa Constituição Federal nós temos esse termo, né? E a gente não está dentro do charlatanismo, pelo contrário,
A gente não é uma profissão, eu vou explicar isso na live, nós somos uma ocupação, mas temos um direito constitucional adquirido, garantido e respaldado. Primeiro, o grande norte é por fazermos parte das PNINCs, né, das Práticas Integrativas de Saúde junto ao SUS, e isso através do Diário Oficial da União, número 60, e 28 de 3 de 2017, isso foi lançado uma portaria que foi, então, marcada e datada no dia 28 de 3 de 2017, a portaria número 849, de 27 de março de 2017, dizendo que a naturopatia é uma prática integrativa complementar. Ela vem auxiliando, ela vem como um meio e um método de prevenção à saúde. Então, ela pode ser utilizada no seu âmbito de saúde básica, preventiva, e em meio a uma equipe interdisciplinar, ela age principalmente no SUS, nos programas de saúde, né? E o próprio SUS não tem só a naturopatia. Hoje nós temos 29 práticas complementares, preventivas, como, por exemplo, o que é isso, Patrícia? Explica melhor para a gente. Para uma depressão, eu posso ter ferramentas que eu posso vir a prevenir o aumento de uma melancolia, o aumento de um estado, digamos que eu vou usar um termo para vocês entenderem, pré-depressivo. Então, as práticas integrativas de saúde, onde eu e você, a gente se encontra dentro de uma CBO, que eu vou falar para vocês, ela vem respaldando, amparando essa prática preventiva de saúde. Outro exemplo, eu estou com uma pressão 13, então, a máxima, a diastólica está 13. Então, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso já é um sinal de hipertensão. O que a prática integrativa pode fazer? Ela pode vir entrar com uma ação preventiva, para que aquela pressão se estabilize com métodos e meios de aderência a planos terapêuticos, para essa pressão não aumentar. Pelo contrário, ela retroceder, identificando um estilo de vida mais saudável, propondo uma aderência de tratamento para as pessoas. Então, vamos lá. SUS, se eu falar para vocês, SUS, vocês sabem, é o Sistema Único de Saúde dentro do território da nossa Federação Brasileira. Eu fiz um passo a passo aqui para mim, porque eu falo muito. Daqui a pouco eu vou largar meu passo a passo e vou ficar só com vocês, sem olhar meu passo, essa prévia que eu acho muito importante passar para vocês. Ok. Então, vamos lá. O que é a CBO? A CBO é uma classificação brasileira de ocupação criada por quê? Por quem? Pelo Ministério do Trabalho. Tá, Patrícia, e o que é uma ocupação? Por que não é profissão? Porque não é regulamentada. Então, ela não foi legislada. E a regulamentação vem por um projeto-lei, através do Congresso Nacional, pelo Poder Executivo. E isso não aconteceu ainda com a naturopatia. Já aconteceu com a medicina, já aconteceu com a nutrição, já aconteceu com a enfermagem, com a odonto, com a psicologia, com a fisioterapia e com várias outras profissões. Mas ainda não aconteceu com a naturopatia. Já tem projeto-lei sobre a naturopatia? Sim. Só que, infelizmente, está engavetado. A ACE tem a intenção de vir através de alguns meios a solicitar aos senadores que desengavete esses projetos, que voltem a se discutir, tanto que a gente vai, daqui a algum tempo, que são muitas coisas acontecendo comigo nesse momento, então eu preciso ir uma coisa de cada vez, a gente vai fomentar
essa solicitação de um modo oficial, e então a gente vai liberar para vocês e vai ser de grande divulgação, vocês divulguem bastante o abaixo-assinado, tem que ter muitas pessoas assinando esse abaixo-assinado para que se desengavete, para que se volte a discutir dentro do Senado Federal uma questão tão importante que é a naturopatia sendo regulamentada. E aí eu digo uma outra coisa para vocês. Gente, por que eu disse para vocês essa semana para a gente não se preocupar tanto com o meu curso é reconhecido pelo MEC? Vamos raciocinar. Se não existe uma regulamentação na naturopatia, dentro da esfera da Federação Nacional, não existe uma matriz curricular preconizada, obrigatória, pareada pelo MEC. Existe uma permissão para um curso, mas não existe uma base curricular estruturada como existe uma base curricular dentro do curso de nutrição, do curso de medicina, do curso de enfermagem. Tanto que, se vocês pegarem cursos dentro da online de terapias naturais, vocês vão ver discrepante as disciplinas de um curso para outro curso. Como nós somos criacionistas e acreditamos que Deus, através de métodos naturais, e principalmente dentro dos 8 remédios naturais, são os meios e as ferramentas que ele, através do seu poder, ele traz o benefício de trazer a cura, a restauração. Eu não posso nem usar o termo cura, porque pela Constituição a gente não pode usar esse termo. Então, a restauração de saúde. Dentro do olhar criacionista, então a gente tem, na visão criacionista, a gente faz um padrão, um modelo de matriz curricular que no futuro ela vai ser ou não, a gente só vai saber depois que for legislado, depois que for regulamentado, qual vai ser a matriz curricular exigida para a naturopatia. Isso eu digo para vocês assim, é um fator, para nós criacionistas, preocupante, mas depende de como vai ser feito. Porque, por exemplo, se colocarem para a gente uma matriz curricular direcionada para práticas integrativas de acupuntura, iridologia, práticas que são contrárias ao voto da igreja, existe um voto internacional da Igreja Adventista referente a algumas práticas integrativas. Nós podemos dar a disciplina mostrando assim diz o Senhor. Então, é uma coisa que eu não me preocupo, porque eu vou estar respeitando a matriz curricular e, ao mesmo tempo, trazendo à luz o assim diz o Senhor. Então, eu vou estar falando da iridologia, vou estar falando da homeopatia, vou estar falando da acupuntura, vou estar falando de muitas outras práticas, mas eu vou estar mostrando o assim diz o Senhor. Assim está escrito. Então, isso eu não me preocupo. Ok. Então, vamos lá. Quais são os números de CBO? Anota aí, porque isso é muito importante, tá bom? Naturólogo. Tá no 2363-20, tá? Também tem uma outra CBO muito importante como terapeuta holístico, naturopata. Então, assim, muita gente fala, eu sou terapeuta natural, eu sou médico naturalista, eu sou... Tantas nomenclaturas que no Brasil existe para naturopatia. A CBO, que identifica a ocupação terapeuta holístico naturopata, ou então naturólogo. A naturopata está na 3221/25. Então, não só as práticas integrativas de saúde, como já saindo pela CBO, eu já tenho meu número
E esse número, prefeituras podem me contratar, empresas podem me contratar, SPAs podem me contratar, eu posso ter meu consultório. Então, é um direito garantido. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, antes de ir mais diretamente no meu tema, eu queria primeiro dar essa introdução para poder falar da responsabilidade técnica, porque eu preciso dizer para vocês a garantia que vocês têm de ser naturopata. Porque senão não tem sentido eu entrar com responsabilidade técnica. Garantam o registro de vocês, não é só no certificado. Quem tem um certificado e se de repente for legislado, mas não está inscrito em um conselho, não está em uma associação, não está registrado na sua prefeitura local, pode vir, eu não estou afirmando, não estou garantindo, tá? Mas eu digo uma coisa para vocês: a nossa Constituição garante o direito adquirido provado. Um certificado sem estar registrado em lugar nenhum é apenas mais um certificado. Por isso, eu tenho sempre fomentado a vocês que vocês possam se associar à associação que vocês acharem que devem. Ou, além disso, quem puder, vá à sua prefeitura e faça o seu registro. A gente vai fazer uma live só sobre isso, então eu não vou entrar nesse assunto agora, ok? Para que você tenha total disponibilidade e acesso ao seu direito garantido. Ok, então vamos lá. Começando a introduzir mais o meu tema, eu falei sobre charlatanismo. Então, Patrícia, ética, a moral e o valor é um outro tema para uma outra live. Eu falei que Deus, para mim, na minha opinião, é o pai da ética. Ele é o criador e mantenedor da ética. Mas dentro da ética, da moral e do valor, porque isso vai diferenciar, vai ser diferente a moral e o valor de um país para o outro, de uma região do Brasil para o outro, ou até dentro mesmo do nosso estado. Por exemplo, eu sou do estado do Rio de Janeiro, pelo meu sotaque dá para ver, né? Falo chiando. Quem é lá da Barra da Tijuca tem um comportamento e um preceito moral e valor, de valores. Agora, quem é lá, digamos que de Bicuda Grande, em Macaé, ou Bicuda Pequena, em Macaé, tem outro estilo de viver, outros valores, uma moral diferente. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Agora, o preceito ético é o que é certo em qualquer lugar do mundo. É imutável, não muda. Tá, Patrícia, então eu tenho direito garantido, eu tenho que respeitar ética, moral e valor, mas eu não posso cair como terapeuta natural por não ser legislado, ser uma CBO e não ter, então, matriz curricular. Eu não posso cair em 3 coisas que eu vejo muita gente caindo: na imperícia, na imprudência e na negligência. Por quê? Você não responde a um conselho, mas você pode responder ao Ministério da Saúde. E aí a coisa fica tão feia quanto. Porque existem tratados internacionais de direitos humanos, e quando você fere um tratado, um acordo internacional e um acordo nacional de direitos humanos, você responde por isso mesmo a ocupação não seja legislada. Então, isso é muito sério. Então, o naturopata pode fazer qualquer coisa? Não. O médico pode? Não. Eu, que sou enfermeira, posso? Não. O psicólogo pode? Também não. E assim vai em todas as outras ocupações. Nem todo mundo pode fazer todas as coisas. A gente tem que fazer dentro daquele viés nosso, perdão, dentro daquele escorpo nosso, tá? Então, eu vou dar exemplo para vocês do que é imperícia, imprudência e negligência dentro da naturopatia. Vamos lá, uma imperícia, tá? Imperícia significa eu agir como um profissional habilitado a alguma prática que eu não tenho, que não é de cunho ao naturopata. Quando eu entro naquilo que já é legislado, eu estou em imperícia. Por exemplo, se o naturopata vai arrancar um dente, ele não é o profissional habilitado para arrancar um dente com
não estou falando um dentinho mole do seu filho, não é isso que eu estou falando, tá, gente? Eu estou falando fazer uma cirurgia odontológica de extração dentária, seria isso, tá? Não é para isso. Vou dar um exemplo mais fácil. O naturopata pode aplicar uma injeção? Pode fazer uma medicação venosa sem a supervisão de um enfermeiro? Porque aplicar uma injeção venosa já passa porque é legislado de uma outra profissão. Então, eu estou trazendo para vocês uma realidade para vocês que a gente precisa amadurecer, porque tem muita gente falando que a gente pode tudo. Meus amados, eu sou uma pessoa extremamente séria. Eu sou naturopata, eu sou terapeuta natural por escolha, eu amo isso. E digo para vocês o seguinte: quando a gente esbarra no que já é legislado de uma outra profissão, então eu estou em imperícia. Né? Por quê? Fazer infusões venosas, eu preciso de uma supervisão de enfermagem. Então, alguns procedimentos são habilidades do enfermeiro, outros são habilidades, por exemplo, uma punção profunda é uma habilidade do médico, uma intubação é uma habilidade do médico. Ah, mas o naturopata não vai intubar. Ok, eu estou só dando um exemplo. Vamos dar um exemplo mais claro. Prescrever uma medicação. Ah, mas o naturopata não vai prescrever uma medicação porque é da linha natural. Só que fitoterapia já é legislada. Então, existem algumas profissões que, dentro da legislação da fitoterapia... Ah, Patrícia, mas então você está complicando, porque o naturopata não vai poder fazer nada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou trazendo para vocês o que é já legislado. Então, dentro da fitoterapia, eu tenho a odonto, eu tenho a enfermagem, eu tenho a fisioterapia, eu tenho a medicina e a farmácia. 5 profissões, e dentro delas existe uma legislação nos conselhos federais de cada uma delas que regulamenta o que para cada uma dessa profissão precisa ter. Precisa ter pós-graduação para fazer prescrição, para manipulados, receitas para farmácia de manipulação. A medicina não precisa, mas a enfermagem precisa, a nutrição precisa. Então, a gente precisa estar atento a algumas questões. Eu posso indicar, fazer uma indicação de uma erva medicinal, de um fitoterápico medicinal, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque até dentro da fitoterapia existem plantas medicinais que são somente para o médico prescrever. Nem eu posso prescrever. Vou dar um exemplo. O hipérico perfurato. Ela é uma planta muito boa, antidepressiva. Ela tem uma função muito boa para antidepressão, para depressão, como antidepressivo, e eu não posso usar como enfermeira. Nem como enfermeira pós-graduada. Não posso usar. Porque se eu vou prescrever e algum colega meu vê que eu, enfermeira, carimbei aquilo ali, pode me denunciar no meu conselho e eu perder o meu conselho. Eu vou responder: ah, mas a sua profissão é legislada e a naturopatia não é. Então, vamos lá. Se um médico ou... A gente encontra pessoas que podem fazer isso. Por isso que eu estou trazendo para vocês, porque se vocês forem contratados por uma empresa, se vocês forem contratados por um programa de saúde da família e comunidade, lá vocês vão encontrar a equipe interdisciplinar. De repente, mal resolvido, vai querer puxar o tapete do outro. E se vê que vocês prescreveram um hipérico perfurato, pode chegar e ir lá no teu prefeito denunciar você, ou até, por exemplo, se vocês fizeram o registro na CITEM, a CITEM vai disponibilizar no site em breve o formulário de denúncia. Se denunciarem, o que vai acontecer com o naturopata denunciado? Gente, a gente vai ter que intermediar uma negociação de partes. E eu sei que isso é um processo complicado, porque eu faço parte do Comitê de Ética do Conselho Regional de Enfermagem
dentro da minha unidade hospitalar. Então, isso é complicado, tá? Outro exemplo que eu posso dar para vocês de imprudência, prescrição de cardápios. O naturopata não prescreve cardápios, ele faz indicação de alimentos funcionais. Então, ele pode fazer uma indicação de alimento funcional. Eu vou dar um exemplo para vocês de imprudência. Eu falei bastante de imperícia. O que é imprudência? É o ato... Eu vou dar um exemplo. O banho de febre. O banho de febre precisa de um treinamento técnico especializado. Eu vou levar a temperatura do meu paciente e vou manter a temperatura do meu paciente a tal nível, ele vai ter uma febre provocada, eu vou mantê-lo na febre provocada por um tempo. Se eu não tiver destreza para fazer isso e vier a ter uma intercorrência no procedimento, eu respondo por negligência. Por quê? Eu provei que eu sou treinada? Não, eu não tenho nenhum treinamento para aquilo, mas eu peguei para fazer. É complicado. Então, a gente precisa amadurecer. Então, eu estou trazendo isso para vocês, não é crítica, não é limitar a ocupação. Gente, por favor, não é isso. Eu não tenho a intenção de fazer isso. Eu tenho a intenção de trazer à naturopatia um olhar de equipe interdisciplinar. A minha intenção é a melhor possível. É de trazer uma reflexão que muitas vezes não é traga no nosso meio, que não é colocada no nosso meio. E vocês não querem ir trabalhar? Vocês vão pegar a equipe interdisciplinar com médico, dentista, todo mundo, gente. Então, eu preciso trazer algumas coisas para vocês e dizer que a realidade lá fora é essa. Uma mãe faz isso, e eu não costumo falar que a Citem é uma grande família. Sendo uma grande família, eu preciso trazer para vocês isso. Não é por mal que eu estou fazendo isso para vocês, tá? Um outro exemplo de negligência, a pessoa que não é treinada para trabalhar com ozônio, e trabalha com ozônio. Trabalhar com ozônio precisa de treinamento. Então, eu simplesmente comprei um espaço, lá tem ozônio oferecendo, e eu começo a trabalhar com ozônio sem nenhum tratamento. E aí? Eu entro na negligência. Vamos lá? Perdão, na imprudência. Agora, vamos dar um exemplo prático de negligência, para vocês entenderem. Paciente com uma pressão de 23 por 15. Entrou no consultório, no meu espaço terapêutico. Eu fiz toda a consulta dele. Fui lá e falei assim, olha, você está com a pressão, tá? Orientei sobre a pressão. Volta para casa e assim que o senhor der, o senhor compra a erva tal. Não vou falar erva porque eu, particularmente, não gosto de ficar falando de ervas sem conhecer o caso clínico, tá? Eu, particularmente, não gosto. Que às vezes alguém escuta a gente falando sobre uma determinada, aquela erva ali é boa para pressão alta, então eu vou tomar para baixar minha pressão. E aí ela não vê que a erva tem sinergismo com outras coisas que ele ou se alimenta ou que ele usa como medicação, ele venha passar mal. E aí, quem é a responsabilidade disso tudo aí? Porque eu falei numa live que quem tem pressão alta pode usar erva X. Entende? É muito complicado isso. Aí eu peguei essa pessoa, mandei ela para casa, não fiz nenhuma intervenção. Quais são as intervenções que eu poderia ter feito? Um escalda-pés. Eu poderia, na hora ali, ter colocado uma compressa quente na área renal, podia ter dado um melão para ela comer, bastante líquido para ela urinar e somente liberado ela para casa depois que aquela pressão estivesse menor. Podia dar erva X, Y, Z, P, M, podia. Fazer um coquetel de erva e dar para ela tomar, estabilizar ela, deixar ela num lugarzinho com uma música instrumental, relaxada, para que tentar ver essa pressão normalizando. Então, eu não caio na negligência, eu não negligenciei um valor que eu vi, tá?
Então, eu acho que esses pontos dentro da responsabilidade técnica eu expliquei. Outra coisa, gente, vamos lá. Vamos para o que for escrito. Porque então a gente está falando de permissões que a gente tem e de probabilidade de problema. Agora, olhando o que é melhor para o naturopata, quando a gente for fazer uma evolução, eu tenho que ter, para me respaldar, para respaldar o meu consultório, para respaldar o meu espaço terapêutico, para respaldar a clínica que eu estou trabalhando, o hóspede entrou na clínica, ele vai fazer educação em saúde, então o que eu já vou fazer? Eu vou pegar, vou fazer a consulta de educação em saúde para ele. Agora, se for uma clínica com CLT, regulamentada, com médico, então é uma clínica para tratamento. Não sendo assim, é uma clínica de orientação de saúde, educação em saúde, né? Um espaço de educação em saúde, não é tratamento. Então, eu vou fazer a evolução, onde vai constar, naquele meu prontuário, eu vou abrir um prontuário para aquele hóspede. Então, eu vou ter ali a consulta, eu vou ter a evolução de cada dia daquele hóspede, como ele ficou, eu vou evoluir. Ele chegou assim, o dia tal ficou assim, todos os parâmetros que eu for anotando de pressão, a hemoglucoteste, circunferências, intercorrências, tratamentos. No tratamento, por exemplo, encaminhado o hóspede Gilberto para a hidroterapia, feito envoltório, pressão antes, pressão posterior, procedimento feito com êxito. Por quê? Por que quando eu fecho procedimento realizado com êxito, eu não demonstro que ele teve uma intercorrência? Agora, se ele teve uma intercorrência da comissura labial ter sido puxada, tem um termo técnico, não vou usar termo técnico agora para vocês entenderem. Ah, mas ele fez a boca dele ficou puxada para o lado, a pressão dele aumentou demais, então eu tive que tirar ele do envoltório. Eu peguei um caso desse, onde eu tive que tirar o paciente exatamente do envoltório. E aí eu fiz isso, foi feito isso, verificado a pressão de tanto tempo, ele estabilizou. Ok, então eu vou evoluir tudo, vou deixar documentado. Por quê? Patrícia, você está viajando, não estou viajando. Gente, conversando com advogados, conversando com juízes, em questões, como eu falei para vocês, eu sou do Corém, Rio de Janeiro, a nível do hospital que eu trabalho. Tudo é escrito. Então, todos os casos aonde trazem para o comitê de ética uma infração, primeira coisa que a gente tem que pegar para ver a evolução daquilo ali. E aí, dentro da evolução, a gente vai ver as partes, dentro do que foi escrito, a gente tem como defender ou não o profissional. Então, quando um juiz pega, porque assim, gente, tem pacientes que fazem denúncia, tem pacientes que botam a clínica na justiça. Como você vai provar que aquilo que está sendo falado do paciente, do hóspede, perdão, não é verdade? Porque ele pode sair falando um monte de coisas. Então, para isso, o terapeuta natural ele precisa ter uma mente consciente da importância dele se respaldar. Paciente, o hóspede chegou assim, tantas horas, acompanhado de familiares, foi para o quarto tal, passou pela consulta de educação em saúde, pelo profissional tal, parâmetros da consulta, E aí, no prontuário dele, vem anexado as prescrições fitoterápicas, de hidroterapia, de educação em saúde, vem a evolução das palestras que ele teve. Tudo, gente, é respaldo para a clínica. Isso não é enfeitar o pavão. Eu estou querendo trazer para vocês o que é real, é um olhar profissional. Estou trazendo para a naturopatia um olhar profissional. Vamos para a prescrição.
Patrícia, como fazer uma prescrição? Isso dá uma live inteirinha. Só esse ponto. Montar prontuário dá uma live. Prescrição dá uma live. Quando eu pego uma prescrição, cada profissional faz de um jeito, cada escola ensina de uma maneira. Primeiro, logo na entrada tem que ser quem é que eu estou prescrevendo. Nome todo da pessoa, não é apelidinho, nada disso. Nome da pessoa. Abaixo, qual é a via? Por quê? A farmácia de manipulação vai pegar aquilo ali, ela precisa saber a via é interna oral, a via é vaginal, a via é retal, a via é dérmica. Então, eu preciso colocar logo lá em cima. Vou dar um exemplo. Deliane, tá. Uso interno, vírgula, via oral, 2 pontos. Aí, normalmente, eu coloco item 1, aí eu vou colocar cavalinha, mas eu coloco o nome científico da cavalinha, porque eu estou falando de colega para colega, não estou falando com a paciente, com a hóspede Deliane. Ali eu não posso botar cavalinha, eu posso botar cavalinha entre parênteses. Mas eu tenho que colocar ali o nome científico da erva, porque eu sou uma profissional prescritora. E aí, então, eu vou colocar vamos botar assim, vitamina D, tá? Colicalciferol, pontinho. Vou colocar 10.000 UI em cápsulas vegetais oleaginosas, porque as vitaminas, tem vitamina hidro e tem vitamina hipossolúvel. E a vitamina D, ela é muito mais bem absorvida quando ela está no meio oleaginoso. Então, eu vou prescrever em cápsulas vegetais oleaginosas. E posso colocar assim, aviar em cápsulas vegetais oleaginosas, QCP, quantidade suficiente para 30 dias? Pode ser. 10 UI, 30 dias. Eu posso baixar, de repente, para 7 UI depois, daqui a 2 meses. 5 UI, dias alternados. Depende, se a vitamina D dele, o hormônio D dele está aumentando, está respondendo bem, eu posso mexer nisso aí. Então, a gente tem que ter toda uma consciência na hora de prescrever. No final, como é que eu vou fechar a minha prescrição? Eu vou vou dar um risco na minha prescrição para que ninguém introduza nada naquela prescrição. Vou datar embaixo e vou colocar o meu telefone. Para que eu vou colocar o meu telefone? Vou colocar o meu telefone porque, normalmente, o farmacêutico daquela farmácia de manipulação pode ter alguma dúvida e vai querer contactar com o profissional. Olha, eu não tenho cápsula oleaginosa, mas eu tenho isso que também é útil. Posso? Tudo bem, pode, não tem problema. Vou datar, vou carimbar, vou assinar e vou colocar o meu telefone à disposição. Eu vou deixar uma transparência na minha prescrição, para que não haja dúvida, mas ali naquela prescrição eu tenho que me respaldar em cada detalhe. Por quê? Primeiro, eu tenho que saber, eu sou terapeuta habilitado para fazer prescrição ou não? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, se eu não sou habilitado, como eu posso fazer uma prescrição? Aí eu vou trabalhar em cima dos 8 remédios naturais, colocando os itens de indicação terapêutica. Né? Eu vou colocar em cima, lá no Lei Esperança do Brasil, a prescrição é linda. Quer dizer, eu sou tão apaixonada por lá que eu sou suspeita a falar de lá. Vem uma figura do sol e aí é baseada nos 8 remédios naturais. Então, vem ensinando a fazer o chá terapêutico, vem ensinando todas as coisas. Eu posso, em algum momento, liberar para vocês, eu posso pedir permissão para liberar para vocês uma amostra da prescrição sem o nome do paciente para vocês verem depois.
na consulta. Na consulta, eu tenho que ter atenção à investigação clínica. Eu sou uma investigadora diante de uma alteração de saúde. Então, eu preciso fazer a investigação clínica, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter uma linguagem, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter um olhar observacional desde a entrada daquele meu hóspede no meu consultório, para que a marcha dele vai me sinalizar quem ele é, a forma dele sentar na cadeira, se ele vai fazer isso aqui, ó, para sentar, ou se ele vai simplesmente sentar com leveza, com domínio, porque só na marcha dele e na forma dele sentar já vai me dizer muita coisa. Quando ele pega para escrever alguma coisa, ou quando ele fala comigo, se ele treme muito, então eu tenho que ter, como o João Vaz falou essa semana, eu tenho que ter um olhar acima, à frente, avante da prescrição. Eu tenho que ter um olhar investigativo para aquele meu hóspede ali na minha frente. Então, basta ser só um bom profissional? Não, eu tenho que ter empatia, eu tenho que orar com o meu hóspede, eu tenho que entender a espiritualidade dele, eu tenho que ouvir essa questão espiritual dele, eu tenho que dar uma devolutiva, eu tenho que explicar a minha receita para ele, a minha orientação terapêutica, mas eu tenho que ver uma coisa extremamente importante, a aderência dele para o tratamento que eu vou oferecer. Muitas vezes eu quis oferecer um tratamento VIP e eu não pude oferecer porque eu tive que descer um pouco a exigência para que o meu hóspede pudesse alcançar o patamar que eu queria que ele chegasse. Então, é como se fosse um degrau. Se eu exigir para ele algo muito acima e ele não tem condições naquela hora, ele não vai aderir ao tratamento. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso dar algo que seja acordado, educado para ele ali na hora, explicado e para ele aceito. E depois, num outro momento, quando ele conseguiu atingir essa primeira etapa, dar uma segunda etapa. Que aí eu pego um pouco mais pesado com ele. Pareceres. Como eu vou pedir um parecer e responder um parecer? Eu peço um parecer com o nome todo do meu hóspede, e aí eu faço um resuminho, de repente uns 3 parágrafos, da explicação do porquê que eu estou pedindo para um cirurgião vascular ver aquele meu paciente, aquele meu hóspede. Um cardiologista, eu desconfiei numa ausculta que aquele hóspede meu está com um sopro cardíaco. Ele está, de repente, numa ausculta pulmonar, ele pode estar com um estertor de base pulmonar. Tudo isso que eu estou falando, esses termos técnicos que eu estou falando, no curso de naturopatia da Citem, vocês vão aprender. Vão aprender o exame céfalo-caudal na técnica. Eu vou ensinar para vocês isso tudo. Então, a gente precisa ver isso também. E aí, no final, que eu colocar o pedido de parecer datado, eu posso colocar o meu nome, o meu carimbo e o meu telefone. Eu vou entregar ao paciente, vou orientar. Por gentileza, marque uma consulta com esse profissional que eu estou solicitando. Assim que ele responder no papel o parecer que eu estou encaminhando, você traz para mim de volta, porque eu preciso ver esse parecer. Quando você receber um parecer de um outro naturopata, ele vai fazer a mesma coisa, você vai ler por que ele está pedindo aquele parecer para você, você vai pegar e vai responder o parecer, carimbar o parecer, datar e deixar seu telefone, devolver o parecer para o paciente. A gente já está indo para o final. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa importante para falar para vocês. A responsabilidade técnica vai caracterizar quem é o profissional. Se o profissional é aquele que fala assim, não tem nada a ver isso que a Patrícia está falando, que nada, tudo bem, não tem problema. Quando ele estiver lá na prática, ele vai lembrar de tudo que a Patrícia falou. Só que eu espero que esse profissional não seja você. Porque é muito ruim quando a gente consegue perceber que um colega da nossa equipe, ele foi chacoteado entre a equipe. E vocês pensam que a equipe hospitalar ou de um PSF ou de uma empresa não vai fazer isso? Vai. Infelizmente. É muito difícil a gente pegar pessoas maduras o suficiente ao ponto de amparar e de
e encaminhando aquele profissional da maneira correta. Até porque tem muitas vezes tem profissional que não aceita. Ele bate a cabeça até ser demitido da empresa. Mas aí é uma escolha sua. Então, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para amparar e a gente está aqui para guiar vocês. Eu costumo falar o seguinte, já para fechar com vocês, e vou responder algumas perguntas, só para a gente encerrar a live. Deus é o Deus de ordem. Deus é o Deus da lei. Se ele não gostasse de ordem, ele não faria os 10 mandamentos como lei universal do universo. Ele não traria regras cerimoniais. Ele não traria regras morais. Então, se ele pede uma santidade dos seus filhos, a gente, como naturopata, como profissional e como cristão, tem que se colocar abertos. Até porque quanto mais aberto nós tivermos, mais troca a gente vai ter de experiência, porque eu não sei tudo, você também não sabe. Então, assim, vamos unir as nossas forças para aprender mais. Vamos unir as nossas forças para nos desenvolvermos e para a gente se mutuamente ajudar. A minha intenção é essa, e no olhar que Deus é o Deus da ordem, eu concluo esse momento e abro para perguntas e respostas, ok? Eu vou estar dando uma olhada aqui no Zoom para ver se tem alguma coisa de perguntinha para vocês e vou dar uma olhada no YouTube, eu estou meio aqui dividida entre os dois. Ok, isso aí. Essa erva é vendida sem receituário, isso. Ela é vendida, mas aí não é a Patrícia que está sabendo que existe dentro do... O hipérico perfurato é vendido sem precisar de prescrição. Mas a partir do momento que eu carimbo o que eu prescrevi, eu entrei numa inflação. Entendeu? É mais ou menos isso. Incrível explicação da Patrícia, ok. Perguntei porque levei minha mãe um naturopata, minha mãe achava o tempo todo que era um doutor, ok. É importante, tá. Nosso pai, precisamos ter consciência dele, ok. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no YouTube. Se não tiver, perfeito. Gente, eu acho que foi claro para vocês a questão da responsabilidade. Patrícia, fiquei com uma dúvida sobre a fitoterápicos. Essa disciplina aprenderemos no curso de naturopatia? Sim. A Citem vai dar um curso de fitoterapia dentro da naturopatia, que vai explicar tudo isso. Todas as regulamentações, extrato padronizado, como prescrever. Para quem já é naturopata, para quem naturopata e prescritor, e para quem é naturopata entender um pouco melhor disso tudo, vai ser bem legal o curso, tá? Ok, gente. Então, eu acho que hoje, sendo sábado já, vamos dormir um pouquinho mais cedo. Não tem perguntas aqui. Ok. Se não ficou nenhuma dúvida, porque nem no YouTube, nem no WhatsApp tem nenhuma dúvida. Então, a gente segue. Eu vou estar com vocês amanhã. Amanhã a gente tem, então, o testemunho do Anderson e da Gleice. Temos também da nossa Carol, lá do Spa Maranata, da Fazenda Maranata. Temos também a mensagem do pastor William Costa Júnior. Ele já me mandou hoje, a gente se falou. E eu estou bem feliz com a participação dele. Foi uma mensagem exclusiva para a gente. Que Deus possa ser com você. E que Deus possa te abençoar. E eu queria, assim, pedir a vocês, alguns que, de repente, durante anos e anos e anos, fazem de um jeito e estão escutando que não podem prescrever para farmácia de manipulação, ou que não isso e que não aquilo, não levem para o coração. Eu estou falando a nível de legislação dentro da nossa federação. Eu não estou falando um achismo da Patrícia, tá, gente? Não é isso. Eu estou falando que dentro da nossa federação é assim que a naturopatia nesse momento está. Se você é amigo de alguma farmácia de manipulação, que a pessoa deixa você prescrever e você já faz isso durante muitos anos e não tem problema, aí é com você.
tá? Mas a minha responsabilidade é trazer para vocês o que dentro da federação a gente precisa fazer, tá bom? Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Eu vou descompartilhar, quer dizer, eu vou tirar da transmissão ao vivo e vou interromper a transmissão e vou ficar com vocês, só que antes disso eu vou fazer a oração final para Deus nos abençoar e eu também voltar para casa com tranquilidade. Amado Pai, obrigada, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui juntos e podemos trocar ideias e informações sobre, primeiro, a sua lei, que é santa, justa e perfeita. Mas também, Senhor, sobre aquilo que dentro do nosso país vigora. E a sua palavra, nela está escrito, para que nós possamos respeitar as autoridades. Pai amado, dai-nos sabedoria na melhor condução dessa ocupação linda que é a naturopatia. Que sejamos instrumentos em sua mão. Eu te peço para honrar e glorificar o seu nome, por onde quer que nós passarmos, sermos luz e não escândalo, Senhor. Em seu santo nome, pelos seus méritos. Amém. Eu vou ficar com vocês, vou interromper a transmissão. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição.